Olá pessoal, hoje na nossa aula de número 3 vamos falar sobre nomenclatura das neoplasias. Bem, a nomenclatura e classificação dos tumores. Então, primeiramente, do ponto de vista histórico, o termo tumor e o termo câncer, de forma específica, ele foi cunhado lá na Grécia Antiga, como eu falei na nossa aula de número 1, né, desde a antiguidade, né, o câncer ele já vem sendo observado ao longo da história, né, muito embora sobre outras óticas, né, não tanto na ótica como se tem hoje, um entendimento a nível molecular de como ocorrem as neoplasias, né? Mas o termo câncer ele foi originalmente cunhado por Galeno para se referir a um tumor maligno de mama com veias ramificadas, lembrando patas de um caranguejo. Então, por isso que esta é a origem do nome, né? O que remete muito, né, a um tumor maligno, né? É a forma como ele se alastra, um tumor invasivo, né, um tumor que tem uma capacidade de promover processos de vascularização já no estágio mais avançado, né, o que vai catalisar muito o processo de metástase, né, desse tumor maligno. Né, esse processo nós vamos estudar na aula de angiogênese e metástase, uma aula mais adiante do nosso curso. Ok? Mas o termo câncer ele foi cunhado, né, desde a Grécia Antiga. Nós vamos falar um pouco na aula de hoje sobre os principais aspectos em termos de nomenclatura dos principais tipos de neoplasias, tanto benignas quanto malignas. E como que funciona nessa nomenclatura? Bem, basicamente a nomenclatura dos tumores ela se baseia na histogênese, certo? No tecido a partir do qual aquela neoplasia se desenvolverá, e também na histopatologia, nas consequências patológicas que aquele tumor acarretará, né, ou na verdade provocará sobre aquele tecido. Né? Da embriologia nós já sabemos que todos os tecidos do nosso organismo ele advém dos três folhetos embrionários: a endoderme, a mesoderme e a ectoderme. Então também essa informação ela também será útil, ela também respaldará, né, a nomenclatura que aplicamos para as neoplasias malignas e benignas. Nós vamos ver um pouquinho na aula de hoje como que nós montamos, né, damos o nome de uma neoplasia e esse nome ele vai descrever um pouco de como que essa neoplasia se desenvolverá, onde ocorrerá, se é maligna ou benigna e qual órgão, qual tecido está relacionado. Bem, então como vai funcionar o sistema de nomenclatura de tumores, de neoplasias, tanto benignas quanto malignas? Então, basicamente, a terminologia será formada por duas partes. O prefixo ele denotará o nome da célula, ou deixa eu só colocar aqui, o prefixo ele denotará o nome da célula, o prefixo denotará o nome da célula, ou o tecido envolvido ou órgão, mais o sufixo, que nesse caso das neoplasias benignas, será o sufixo oma, ok? Então, nas neoplasias benignas, todas elas serão chamadas, né, com um prefixo que denota o tecido, o tipo celular ou a origem embrionária daquele tecido, mais o sufixo oma, ok? Professor, todas as neoplasias que terminam com oma, né, nesse caso, eu posso considerá-las como benignas? Posso considerá-las como benignas nesse caso? Né, como toda regra tem suas exceções, nós temos também exceções. Não, a resposta é não. Né, existem neoplasias malignas que também possuem como sufixo, né, o oma, nesse caso. As duas, né, as exceções são os linfomas e os melanomas, ok? Que são, nesse caso, neoplasias malignas, são cânceres. Né? Por que são cânceres? Porque esses dois tipos de neoplasias, né, então, os linfomas ocorrem nos linfócitos B, T e natural killer, além de células natural killer, né, nesse caso, e além dos linfonodos. Né? E os melanomas são tipos de tumores, né, que ocorrem nos melanócitos. Então, ambos os casos eles não apresentam versões de neoplasias benignas. Em havendo um processo neoplásico nessas células, esse processo ele será maligno.
ok? Então, por isso que não se faz necessário se cunhar um termo para neoplasia maligna nesse tipo de celulares, porque em havendo neoplasia nessas células, ela se apresentará com uma neoplasia maligna, ok? Bem, continuando aqui no caso, como que funciona a nomenclatura? Então, ela se baseará na histogênese e na histopatologia. Então, nós acrescentaremos o sufixo "oma" ao termo que designa o tecido que originou aquele tipo de neoplasia. Então, nós temos como exemplo aqui, tumor benigno no tecido cartilaginoso. Então, condro vem de tecido cartilaginoso, "oma", né, designa tumor benigno, né, com cuidado das exceções. Então, será o que? Um condroma. O que é um condroma? Tumor benigno no tecido cartilaginoso. Tumor benigno do tecido adiposo. Então, tecido adiposo, né, o prefixo que se refere, né, não vai ser adipo nesse caso, será lipo, tecido adiposo, advindo de oma, nesse caso, né? Então, um lipoma, né, é uma neoplasia benigna do tecido adiposo. Perdão. É um tumor benigno do tecido glandular. Então, o prefixo que se refere à glândula, adeno, nesse caso, né, oma, sufixo que denota ali uma neoplasia benigna. Então, um adenoma é uma neoplasia benigna que ocorre em glândulas. Ou, como nós veremos no próximo slide, né, podem ser neoplasias no tecido epitelial, né, que em se estabelecendo essas neoplasias benignas, essa neoplasia se comportará, terá aspectos de uma glândula, né, secretará várias substâncias, tendo um aspecto de glândula. Ok? Então vamos ver isso no próximo slide. Bem, então falando dos adenomas, né? Então, os adenomas eles podem ser de dois tipos, né? O termo adenoma ele pode denotar uma neoplasia epitelial benigna que apresenta padrões glandulares. Então, não necessariamente será uma célula glandular que vai apresentar, que vai se iniciar o processo de neoplasia, certo? Não necessariamente nascerá de uma glândula o tumor, pode sim ser de uma célula epitelial, certo? Mas a neoplasia derivada dessa célula, dessa massa de células que iniciou um processo neoplásico, essa neoplasia ela vai se comportar, manterá padrões glandulares, ou seja, ela vai secretar alguns produtos, né, de uma forma similar como as glândulas fazem. Então, nesse caso, né, alguns tumores da pele, tecido epitelial, serão chamados de adenomas. E também tumores derivados de glândulas, propriamente dito, mas que não necessariamente reproduzem um padrão glandular. Podem reproduzir, mas também não podem reproduzir. Então, por exemplo, tumores na tireoide. Então, tumores na tireoide podem acarretar em um aumento na secreção de hormônios da tireoide ou não acarretar. Mas, se forem neoplasias benignas, serão chamadas de adenomas. Ok? Acarretando ou não um aumento na secreção dos hormônios da tireoide. É isso que esse é o conceito, tá ok? Então, adenomas. Juntamente com os adenomas, nós temos os cistadenomas, que além de todos os conceitos, né, por trás da nomenclatura adenoma, que tanto remete à célula epitelial que se comporta, cuja neoplasia se comporta como glândula, ou até mesmo neoplasias em glândulas, propriamente dito, né? Os cistadenomas, eles são adenomas, mas que eles têm como aspecto interessante de formarem grandes massas celulares, né? Muito frequente, inclusive, relativamente frequente, né, eu me refiro, nos ovários. Então, aqueles cistos dos ovários que podem adquirir tamanhos e massas celulares consideráveis, né, são denominados cistadenomas, né, quando nós temos um adenoma que ele pode se desenvolver em uma massa celular, né, um pouco maior. Ok? Então nós temos também essa terminologia cistadenoma. Também tumores benignos. Uma outra designação também interessante são os papilomas. Então, os papilomas são as conhecidas verrugas, né? As verrugas que é muito frequente, né, na população. São um tipo de neoplasia, né? Neoplasia, obviamente, benigna, né? Tanto é que existe até aquela máxima, né, que quando a criança ela tem uma verruga, né, a mãe fala, né, olha,
Não corta a verruga não, que pode fazer mal. O que isso quer dizer, né? Que se você faz uma ferida ali nessa neoplasia, nesse papiloma, né, isso pode acarretar, né, em danos ali naquela neoplasia. Eventualmente pode acarretar mais mutações, aí aquilo se tornar um problema mais grave, né? Aquela neoplasia ela evoluir, né, para uma neoplasia maligna, né? Mas, então, assim, há que se tomar cuidado também com essa questão das verrugas, dos papilomas. Tá? Eles são visíveis macroscopicamente, ok? São neoplasias benignas. Um tipo de neoplasia muito importante na genética, inclusive quem cursou a matéria de oncologia estudou essa doença genética, que é a polipose adenomatosa familiar, que é um padrão genético, inclusive, né? Ele é um tipo de neoplasia benigna que ocorre, né, no lumen gástrico e no lumen intestinal. Então, basicamente, o que acontece? Esse tipo de neoplasia ele se desenvolve basicamente com uma massa de célula, né, suportada por uma haste, né? Quando a neoplasia produz macroscopicamente uma projeção acima da superfície mucosa. E acima dessa projeção nós temos a massa neoplásica de células benignas, ok? No caso da polipose adenomatosa, uma grande extensão, em especial do intestino grosso, contém esse tipo de pólipo, né, que nós chamamos, né? E esse pólipo, eventualmente, né, caso não seja tratado, ele pode, né, evoluir, ele pode predispor o indivíduo a desenvolver de fato um câncer de intestino, né? Então esse tipo de paciente ele é muito importante se observar, muito importante sempre acompanhar, porque existe sim uma predisposição desse tipo de neoplasia benigna eventualmente se tornar uma neoplasia maligna, ok? Mas não necessariamente isso vai tornar, mas existe sim uma predisposição, uma facilitação para que isso aconteça. Então é necessário se tomar os cuidados, né? Tipo de alimentação, tipo de dieta, acompanhamento, né? Em alguns casos até ressecção cirúrgica, dependendo dos casos. Bem, então nós temos, como eu disse anteriormente, nós temos exceções importantes para essa nomenclatura de neoplasias benignas, né? Nem toda neoplasia que termina com oma, como eu disse anteriormente, será uma neoplasia benigna, ok? Então as duas exceções importantes que nós temos de neoplasias malignas que terminam com oma são os linfomas e os melanomas. Ok? Eu vou falar primeiramente dos linfomas, de forma rápida, focando apenas na nomenclatura por enquanto. Então, os linfomas eles são neoplasias malignas em linfócitos B, T e células natural killer, além, né, de serem neoplasias que acometem ali os linfonodos. Ok? Os linfomas eles apresentam diferentes comportamentos, sinais e graus de agressividade, né, que também nós trabalharemos em uma aula futura sobre estadiamento no câncer. Então, qualquer tipo de câncer ele pode ser analisado com base na sua localização e extensão, com base em uma classificação que leva em conta o estadiamento da neoplasia. Então, aqui nós teremos uma aula específica para isso, é um tópico muito importante na disciplina. No caso, voltando a falar dos linfomas de forma específica, então é um conjunto de neoplasias malignas, os linfomas, com diferentes níveis e graus. Basicamente, eles podem ser agrupados em dois grupos: o linfoma de Hodgkin, ou LH, também envolve os linfócitos B, T e natural killer, porém, ele é caracterizado pela presença de células grandes e facilmente identificáveis no linfonodo acometido. Ok? Então, o linfoma de Hodgkin ele tem essa característica. Ok? Então, tanto os linfócitos B, T, natural killer e também células dos linfonodos, né, eles apresentarão, né, nas células neoplásicas um fenótipo de células com volume muito grande, né, que são facilmente identificáveis em uma microscopia. Já o linfoma não Hodgkin, ele é um pouco mais difícil de ser identificado por microscopia, por técnicas de observação por morfologia da célula em si, aquela questão da atipia celular, do pleomorfismo, que eu falei na aula passada, porque no linfoma não Hodgkin, as células não existe um tipo celular característico para ele, ok? Por exclusão, praticamente, né, se não for o linfoma de Hodgkin, será não Hodgkin, ok? Desde que seja os linfócitos, nesse caso, ou as células dos linfonodos, esteja apresentando um fenótipo de células neoplásicas, ok?
Com relação à gravidade do linfoma Hodgkin e não Hodgkin, né, qual que é o mais grave? Então, não existe uma resposta direta para essa pergunta. Por que não existe uma resposta? Porque isso dependerá, como eu disse anteriormente, do estadiamento da neoplasia. Tanto com relação à localização da neoplasia, como também da extensão. Né, se são os linfócitos B e T, se são todas as células, se são os linfonodos, quais linfonodos. Então dependerá muito da localização, da extensão, ou seja, do estadiamento dessa neoplasia, tanto do linfoma Hodgkin ou não Hodgkin, dependendo do estadiamento, um ou outro pode ser, né, o mais grave nesse caso. Isso dependerá do estadiamento, da localização e da extensão dessa neoplasia. Tá ok? Bem, a outra exceção também, estou tocando apenas no aspecto da nomenclatura, né, nessa aula, são os melanomas. Os melanomas, eles são neoplasias que acometem os melanócitos. Os melanócitos são células que fazem parte do tecido epitelial, porém eles possuem uma origem embrionária específica. Eles são derivados das cristas neurais. Né, lá do período embrionário, as cristas neurais se formam ainda na fase de neurulação. Antes mesmo da neurulação, nos primeiros desenvolvimentos da ectoderme, né, na formação das cristas neurais, que depois formará, depois se desenvolverá e dará origem ali ao tubo neural. Já naquele começo nós temos já a formação das cristas neurais. E dessas cristas neurais nós teremos grupos de células que se destacarão, que darão origem depois aos melanócitos. Né? Nós vimos isso na disciplina de embriologia. Okay? Os melanócitos eles farão parte do tecido epitelial e eles serão responsáveis por produzir, dentre outras funções, de produzir a melanina, que é aquele pigmento muito importante, né, que protegerá, né, a pele da exposição aos raios ultravioletas. Né? Então, essas células, quando elas sofrem um processo de neoplasia, em geral elas levam um processo de neoplasia, em geral não, elas sempre levarão um processo de neoplasia maligna. E o melanoma ele possui uma letalidade relativamente elevada em comparação com o carcinoma de pele, por exemplo, porque uma vez que essa doença ela não é tratada, no caso o melanoma, ele possui uma grande facilidade de metastatizar para outros órgãos. Então, logo o melanoma ele seja detectado, faz necessário, né, se tomar as medidas cabíveis, né, tanto com relação ou à ressecção cirúrgica, ou à radioterapia, ou até mesmo a quimioterapia, caso, né, já tenha sido presente ali, identificado ali um tipo de metástase. Né. Então é um tipo de câncer é um tipo de neoplasia maligna que nós devemos ter uma atenção muito especial com relação a ela. Ok? E quando a questão das metástases, se torna difícil o tratamento na maioria dos casos. Okay? Então, é um das neoplasias malignas mais agressivas. Né? Ao lado do câncer de pâncreas, né, a questão também do melanoma. Nós falaremos um pouco disso também na questão dos estadiamentos também. Ok? Então, são as duas exceções que nós temos com relação à nomenclatura. Bem, agora falando um pouco da nomenclatura dos tumores malignos. Ok? Então, segue o mesmo padrão. Nós temos o nome formado pelo prefixo, que corresponde ao tipo celular, ao órgão ou ao tecido, né, de origem, mais o sufixo. O sufixo dependerá também do tipo de tecido. Ok? Então, conforme o tipo de tecido, nós teremos um sufixo diferente. Não apenas o oma, mas teremos diferentes sufixos. Então, no caso, se for uma neoplasia maligna no tecido epitelial de revestimento externo ou interno, nós teremos o sufixo carcinoma. Né? Então, carcinoma basocelular, por exemplo. O carcinoma ele sempre se refere a tecido epitelial, né, de revestimento interno ou externo. Carcinoma. Caso a neoplasia maligna ela seja de origem glandular, né, nesse caso, né, o sufixo será adenocarcinoma. Né? Então, o adenocarcinoma e o carcinoma eles possuem, né, morfologias muito parecidas, né? Basicamente porque são células epiteliais, porém com funções diferentes. Enquanto que
no caso do epitélio, ele tem uma função mais de revestimento. No caso das células que formam as glândulas, uma função mais secretória. Então, adenocarcinoma. Ok? Um outro tipo de neoplasia maligna, também muito importante, são aquelas que acometem células e tecidos que têm uma origem mesenquimal, né, uma origem mesodérmica. Então, nesses casos, as neoplasias malignas derivadas que se desenvolvem a partir desses tecidos, elas levarão o sufixo sarcoma. Então, toda vez que nós ouvimos sarcoma, né, você já pode entender que é uma neoplasia maligna, né, que tem, né, como origem, né, um tecido de origem mesenquimal, um tecido que tem uma origem embrionária, né, a mesoderme, ok? Então, a miosarcoma, né, no caso, né, um sarcoma de tecido muscular, né, um leiomiosarcoma, né, é um sarcoma de tecido de musculatura lisa, né, nós veremos alguns casos na aula de hoje. Além dos sarcomas, né, como eu disse anteriormente, os linfomas eles são exceção, né? Não existe neoplasia benigna em linfócitos B e T. Qualquer tipo de neoplasia em linfócitos B e T será uma neoplasia maligna, então o termo linfoma ele se mantém para neoplasias malignas. Também a outra exceção também que eu não mencionei para vocês, né, que também é uma exceção, são as leucemias, né, além dos melanomas, as leucemias também, né, elas seguem essa exceção nesse caso. Então, qualquer tipo de neoplasia que acomete células do sistema hematopoético, né, nesse caso será uma neoplasia maligna, tá? Além dos linfomas, além dos melanomas, né, as leucemias também elas serão neoplasias malignas, ok? E acometerão células do sistema hematopoético. Também uma outra família também de neoplasias malignas, muito importante, né, que tem ali o sufixo blastoma, são aquelas neoplasias que acometem células de origem ectodermal. Nesse caso, os glioblastomas, os neuroblastomas, os schwannomas e os meduloblastomas. Ok? Daremos alguns exemplos na aula de hoje. Bem, carcinomas. Então, carcinomas, como disse a vocês, são neoplasias malignas que acometem células epiteliais, provenientes de qualquer uma das 3 camadas germinativas. Tanto células endoteliais, como epitélio de revestimento, epitélio que formam glândulas, como o pâncreas, por exemplo, todos eles terão como sufixo o sufixo carcinoma. Ok? E como nós veremos na aula de estadiamento, né, o que denotará a gravidade desse tumor maligno, além da questão da metástase, né, do grau, do quão metastatizado está aquele tumor maligno, também a questão do estadiamento, né, onde se é verificado a extensão, né, daquele tumor. E com base nessa extensão, né, o prognóstico e a terapêutica, a intervenção mais adequada para o estágio no qual o tumor se encontra. Além disso, né, nós temos também os adenocarcinomas, como disse a vocês, que de forma similar aos adenomas, os adenocarcinomas já são tumores, já são neoplasias malignas que acometem glândulas. Ok? Então, uma neoplasia, por exemplo, no pâncreas, por exemplo, né, que é uma glândula, nesse caso, um adenocarcinoma. É uma neoplasia, nesse caso, na glândula salivar, como na foto aqui no caso do palato, também será um adenocarcinoma. Então, neoplasias malignas que acometem glândulas, nós teremos o sufixo adenocarcinoma. Bem, e agora quando a neoplasia maligna ela acomete um tecido mesenquimal, por exemplo, né, um tecido conjuntivo, nesse caso a terminologia, o sufixo será sarcoma, né? Por exemplo, uma neoplasia maligna no tecido ósseo, osteosarcoma, uma neoplasia maligna no tecido adiposo, nesse caso neoplasia maligna, então um liposarcoma. Então, se vocês, eu usei o mesmo exemplo de uma neoplasia no tecido adiposo. Então, uma neoplasia benigna, né, no começo da aula. Então, um lipoma, nesse caso, né, neoplasia benigna. Como nesse caso agora é uma neoplasia maligna,
será um liposarcoma. Um leiomiosarcoma. Então, sarcoma, né, uma neoplasia maligna no tecido de origem mesenquimal. Mio, essa parte, esse sufixo, nos remete a tecido muscular, e leio é musculatura lisa. Leio vem de músculo liso, né? Então, um leiomiosarcoma é um sarcoma em músculo liso. É uma neoplasia maligna em células da musculatura lisa. Rhabdomiosarcoma, mesma coisa. Então, sarcoma, né, uma neoplasia maligna em um tecido de origem mesenquimal. Mio, musculatura. Rhabdo vem de rhabdomio, né? Rhabdo vem de musculatura estriada. Então, rhabdomiosarcoma é um tumor maligno da musculatura esquelética. Um angiosarcoma já é um tumor maligno, né, em células que revestem o epitélio dos vasos não epitélio, o endotélio dos vasos sanguíneos e também o interior dos vasos linfáticos. Né? Então, existem tumores malignos, né, nessa região. Nesse caso, eles são denominados angiosarcomas. O condrosarcoma já é um tumor que acomete já o tecido cartilaginoso, né, que também tem uma origem mesenquimal. E um tipo de neoplasia maligna interessante também, que tem uma associação que inclusive ele é desencadeado por um agente biológico, por um vírus, aula que também teremos, né, nesse curso, vírus e câncer, é o sarcoma de Kaposi. O sarcoma de Kaposi ele é desencadeado pelo herpes vírus tipo 8 em ciclo lisogênico. Né? Esse sarcoma é uma neoplasia maligna que acomete células endoteliais, em especial naqueles pacientes aidéticos, o indivíduo portador do vírus HIV. Como ele possui uma situação de imunodepressão, o herpes vírus, ao se integrar ao seu genoma nas células endoteliais, e pelo fato também do indivíduo não possuir meios de combater essa infecção, esse herpes vírus em ciclo lisogênico induzirá modificações em oncogênios supressores tumorais que levarão essas células endoteliais a entrarem, a assumirem um fenótipo de células neoplásicas malignas, gerando assim o sarcoma de Kaposi. Okay? Então esse seria o gatilho para o sarcoma de Kaposi, além de toda a questão do HIV, é a presença do herpes vírus tipo 8. Nós vamos ver que muitos tipos virais eles podem sim desencadear neoplasias malignas. Temos o linfoma de Burkitt, por exemplo, que é o vírus Epstein-Barr que o desencadeia. O próprio HPV também relacionado ao câncer do colo do útero. Veremos exemplos na aula de vírus e câncer, de carcinogênese promovida por agentes biológicos. Ok? Bem, aqui nós temos um comparativo, então, de neoplasias na musculatura lisa do útero. Então, uma neoplasia benigna na musculatura lisa do útero, nós chamamos de leiomioma. Né? Mio vem de musculatura, leiomio, musculatura lisa, leiomioma, uma neoplasia benigna na musculatura lisa aqui do útero. Já um leiomiosarcoma seria uma neoplasia maligna na musculatura lisa do útero. Então, se nós compararmos aqui patologicamente, anatomicamente, quão agressivo é o tumor maligno, o leiomiosarcoma, em comparação com o leiomioma. Então, o leiomioma, mais uma vez, na aula anterior, né, ele é encapsulado, ele é delimitado, crescimento mais expansivo. Já o leiomiosarcoma, ele cresce de forma, ele tem um aspecto mais infiltrativo, ele cresce de forma mais desordenada, ele invade a musculatura lisa adjacente, inclusive até invadindo até a parte epitelial aqui do endométrio e também aqui do peritônio. Então ele é um tumor altamente invasivo nesse caso. E quando nós olhamos aqui aos aspectos microscópicos, nós observamos que no caso do leiomioma, embora seja uma neoplasia, ele mantém ainda uma certa diferenciação, ou seja, ele mantém ainda uma certa arquitetura um pouco similar com o tecido saudável. Já no tecido, já no caso da neoplasia maligna, do câncer, vejam que as células são altamente pleomórficas, atipia celular, ou seja, o que é atipia celular? A
as células perderam a arquitetura de um tecido normal. O pleomorfismo também, a grande variabilidade de formatos de núcleos e de células, também a grande variabilidade da relação núcleo-citoplasma também, enfim, todos aqueles aspectos, né, que nós mencionamos na aula anterior. E também aqui regiões de necrose, né, regiões pouco vascularizadas, onde as células começam a sofrerem, não apoptose, mas a sofrerem necrose, propriamente dito, que é um processo inflamatório, processo muito relacionado também com tumores malignos. Bem, um outro tipo de tumor maligno também são uma classe de tumores malignos são os blastomas. Os blastomas são neoplasias comuns em crianças e são originados a partir de células precursoras imaturas indiferenciadas chamadas blastócitos. A principal causa está associada às mutações da proteína P53. Então, os blastomas, eles estão relacionados já com mutações na proteína P53, e existe a hipótese de que, não só P53, tá? Mas também a proteína PRB, a proteína RB1 também, ou seja, todos aqueles supressores tumorais que controlam o ciclo celular. Nós falaremos de supressores tumorais e oncogenes na próxima aula, inclusive. Tá? Quando essas proteínas sofrem mutações, não apenas a P53, obviamente, existem vários outros supressores tumorais muito importantes para o ciclo celular, mas quando ocorrem mutações nessas proteínas que são críticas para o ciclo celular, basicamente as chances, né, de que ocorra uma neoplasia são enormes, né, e eventualmente nessa neoplasia ela evoluir para um quadro maligno. No caso dos blastomas, essas mutações elas ocorrem ainda na fase embrionária do desenvolvimento, então células que estão ainda passando por um processo de diferenciação já adquirem, já assumem esse fenótipo, né, que é resultante da mutação dessas proteínas, ou seja, ainda durante o desenvolvimento embrionário, a P53, a PRB e outras supressoras tumorais sofrem mutações em seus genes e começam a atuar de uma forma totalmente disfuncional, levando justamente ao advento de neoplasias, né, que em certos tecidos se tornam malignas. Então, os blastomas eles têm essa característica de se originarem ainda na fase embrionária, devido a mutações nesses supressores tumorais. Eles podem ocorrer em várias partes do corpo, como cérebro, fígado, rins, ossos, retina. E também, da mesma forma, por ter essa peculiaridade, esses tipos de neoplasias são denominados blastomas. Blasto vem de célula jovem. Quase todos os blastomas são tumores malignos, tá, pessoal? Então, nós temos, eles ocorrem em vários órgãos, então nós temos os principais, o glioblastoma, vários tipos de blastomas no tecido nervoso. Nós temos o hepatoblastoma, que ocorre no fígado, o meduloblastoma, que ocorre na medula óssea, o nefroblastoma, que ocorre nos rins, e o retinoblastoma, que ocorre na retina, nas células da retina. Ok? Inclusive, o retinoblastoma e também o glioblastoma, que eu vou falar no próximo slide, eles são desencadeados por mutações na proteína RB1. A proteína RB1 tem um papel fundamental porque ela vai atuar como um freio que vai impedir com que a célula passe da fase G1 para a fase S de forma automática. A célula só não vai passar de G1 para a fase S devido à proteína RB1. E no caso de indivíduos que desenvolvem esse tipo de neoplasia maligna, eles possuem uma mutação que irá praticamente inativar a proteína RB1. Isso faz com que esse indivíduo, eu vou falar disso um pouco mais na próxima aula, ele não consiga ter um controle negativo na passagem de G1 para a fase S. Então, células que possuem mutações sérias em seus genes não conseguem fazer o reparo dessas mutações e acabam passando sem qualquer tipo de controle negativo da fase G1 para a fase S, assim ativando o ciclo celular que multiplica células que contêm mutações importantes no genoma. Essas mutações levarão, né, ao advento dessas neoplasias e neoplasias que serão malignas. E nesse caso, o retinoblastoma, células da retina sofrerão essas mutações. Então a criança ela já nasce com a neoplasia maligna ali no globo ocular. Ok? Se não for tratado, né, ela tem uma alta letalidade. Então o retinoblastoma ele é um tipo de neoplasia maligna, né, que deve ser tratado. Então logo né, for observado, for diagnosticado. Também tendo o mesmo princípio, tendo a mesma base molecular, são os glioblastomas, né?
Os glioblastomas são o glioblastoma multiforme, também conhecido como glioblastoma ou astrocitoma grau 4, é o tipo mais comum e agressivo de tumor maligno cerebral que acomete seres humanos. Então, os astrócitos são células que atuam ali auxiliando os neurônios ali no tecido nervoso, são células muito importantes para a fisiologia do tecido nervoso. Quando ocorrem, né, mutações na proteína P53, na proteína PRB, em outros supressores tumorais dos astrócitos, esses astrócitos eventualmente se tornarão astrócitos neoplásicos. E dessa forma terá todo um descontrole do ciclo celular, essas células se proliferarão e formarão tumores. E esses tumores no tecido nervoso acabam levando, né, o indivíduo a uma perda de tecido nervoso e, consequentemente, todo um comprometimento. Então, são tumores que devem ser retirados, devem ser tratados tão logo diagnosticados. Para arrematar a questão da nomenclatura, carcinomas, sarcomas e blastomas. Então, carcinoma basocelular de face, um tumor maligno de pele, né? Basocelular, né, nesse caso, se refere ao tipo de célula, né, um tipo de célula epitelial envolvida, né, e o tipo de órgão envolvido, de tecido envolvido. Adenocarcinoma de ovário, né, então já um tumor maligno, nesse caso, né, em glândulas ali do endométrio, ali, que fazem parte ali do endométrio. O carcinoma, o condrocarcinoma, já um tumor maligno em tecido cartilaginoso. O liposarcoma, tumor maligno em tecido adiposo. Leiomiossarcoma, como eu disse anteriormente, né, já é um tumor maligno na musculatura lisa. O hepatoblastoma, já é um tumor maligno, tecido hepático, certo? Como origem blástica, como origem embrionária, né? Então, aquelas células que deram origem à neoplasia, elas já sofreram as mutações e já sofreram o processo de neoplasia lá na fase embrionária ainda, ok? E o nefroblastoma da mesma forma, então tumor maligno no tecido jovem renal. Então, mais uma vez, então, no próprio tecido renal, células ainda na fase embrionária sofreram mutações em genes que controlam o ciclo celular, adquiriram um fenótipo neoplásico, eventualmente se tornaram células neoplásicas malignas, né, e por conta disso, né, carrega esse sufixo blastoma. Bem, e finalizando a aula, nós temos, né, o apanhado geral do sistema de classificação, não classificação, mas de nomenclatura das neoplasias. Então nós temos aqui o tipo de estrutura, o tipo de tecido, e quando ocorre uma neoplasia, sendo benigna ou sendo maligna, qual a nomenclatura adequada. Então, epitélio de revestimento. Então, uma neoplasia benigna chamamos de papiloma. Quando ocorre uma neoplasia benigna. Quando ocorre uma neoplasia maligna, chamamos de carcinoma. Se for um epitélio glandular, né, então glândulas, né, quando ocorre uma neoplasia benigna, chamamos de adenoma. Quando ocorre uma neoplasia maligna, chamamos de adenocarcinoma. Agora, tecido conjuntivo, né, então tecido conjuntivo fibroso, quando ocorre uma neoplasia benigna, chamamos de fibroma. Quando a neoplasia é maligna, fibrosarcoma. Tecido adiposo, também é origem mesenquimal. Então, quando a neoplasia é benigna, chamamos de lipoma. E quando a neoplasia é maligna, chamamos de liposarcoma. Tecido nervoso, então, no caso, neuroblasto. Então, quando a neoplasia é benigna, chamamos de ganglioneuroma. Certo? O ganglioneuroma, né, o sufixo oma, nesse caso, ele denotará. Na maioria dos casos, temos exceções, como eu disse na aula de hoje, né, uma neoplasia benigna. Agora, quando a neoplasia é maligna, né, o tumor será denominado ganglioneuroblastoma. Né, esse sufixo blastoma ele remete também a uma neoplasia maligna de células jovens. No caso dos vasos sanguíneos, né, então, células dos vasos sanguíneos também, eventualmente, podem, né, apresentar um fenótipo neoplásico, ora benigno, ora maligno. Então, no caso dos vasos sanguíneos, né, quando a neoplasia é benigna, um hemangioma. Quando a neoplasia é maligna, um angiosarcoma. Da mesma forma, nos vasos linfáticos, quando a neoplasia é benigna, um linfoangioma. Linfangioma, nesse caso. E quando a neoplasia é maligna, um linfoangiosarcoma. Né, um linfangiosarcoma, né, sarcoma, né, justamente porque tem uma origem mesenquimal. Tá ok, pessoal? Então,
com isso, né, de uma forma resumida, fechamos essa parte da nomenclatura. É claro que existem, né, vários tipos, eu citei apenas alguns poucos exemplos de neoplasias benignas e malignas, existem muitos outros tipos, mas o básico da nomenclatura é esse, tá ok? Então, mesmo assim, eu recomendo a vocês que façam a leitura dos livros que recomendamos na bibliografia, na primeira aula do curso, em especial dos capítulos que tratam da questão da nomenclatura, tá ok? Para que vocês tenham mais embasamento, em especial aqueles futuros médicos que têm o interesse de trabalhar com oncologia, né, em seu futuro profissional. Tá ok, pessoal? Então, com isso, né, nós concluímos a aula de hoje. Na próxima aula, nós falaremos mais especificamente dos genes supressores tumorais e dos oncogenes. Tá ok? Então, bons estudos, dúvidas nos comentários ou no nosso grupo do Telegram. Um forte abraço a todos e fiquem todos com Deus.